Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, né? Infelizmente a gente não pode estar junto presencialmente, então a gente está preparando esses materiais aí para vocês não ficarem, né, sem atividade no curso. Essa matéria aqui vocês já até viram. Eu vou retomar um pouquinho, só para a gente chegar onde eu quero, que seria a linha de simetria que vocês não viram ainda. Então, relembrando um pouquinho isso aqui, né? Nós temos aqui o rebaixo, né? A regrinha do rebaixo tem que ter uma parede, né? E eu tenho o rasgo, né? Se eu tiver mais de uma parede paralela, então eu tenho isso aqui como sendo um rasgo. O que pode acontecer com esses carinhas aqui? Dependendo da vista que eles tiverem, eles podem aparecer com linha tracejada, né? Um exemplo é essa peça aqui, ó. Se eu olhar ela aqui na vista lateral esquerda, eu não consigo visualizar o rasgo. Então eu vou ver isso aqui como uma linha tracejada, certo? Eu tenho aqui também os furos, né? E o furo ele pode ser qualquer forma, ele pode ser redondo, ele pode ser quadrado, pode ser triangular, hexagonal, né? Qual é a característica do furo? O furo ele vai trazer dois elementos para a gente, dependendo da vista que ele tiver. Um dos elementos é a linha de centro e um outro elemento é a linha tracejada. Um exemplo aqui, essa peça. Se eu olhar ela aqui na vista frontal ela vai me trazer somente a linha de centro. Mas se eu olhar essa peça aqui na vista superior, ela vai me trazer duas linhas tracejadas e uma linha de centro. E eu tenho também os elementos oblíquos. Qual é o problema que ele traz para a gente em projeção? É que quando a gente for projetar ele, ele vai ficar menor do que ele é na projeção, por ele estar inclinado. Por exemplo, essa face aqui, né, eu vou enxergar somente essa linha e essa aqui na vista superior, certo? E quais são as linhas que eu vou trabalhar no desenho? Por exemplo, a primeira linha que a gente aprendeu foi a linha de contorno. Ela é utilizada para os elementos visíveis do desenho, né? E é uma linha mais forte, um pouquinho mais engrossada, certo? Então aqui eu tenho, por exemplo, a vista frontal, aqui eu tenho a vista superior e aqui eu tenho a vista lateral esquerda. E eu tenho também a linha tracejada, né, que esse slide acaba explicando um pouco melhor sobre ela. Imagina esse modelo aqui, um bloquinho com um rasgo. Quando eu faço a projeção dele, né, eu vou projetar aqui no primeiro diedro, eu tenho aqui o plano de projeção vertical, eu tenho um plano de projeção horizontal e eu tenho um plano de projeção lateral. No plano de projeção vertical, eu vou conseguir ver tudo da peça, né? Então eu vou projetar aqui a minha vista frontal. No plano de projeção horizontal, ó, eu também vou ver tudo e eu vou projetar a minha vista superior. O problema dessa peça aqui está na vista lateral esquerda, aqui no plano de projeção lateral. Quando eu olho aqui pela vista lateral esquerda, eu não vejo o rasgo, mas eu tenho que representar ele com uma linha tracejada, certo? Olha como que fica o rebatimento de vista. Na minha vista frontal normal, vida que segue, vista superior normal também, só que na vista lateral esquerda eu tenho uma linha tracejada. Legal? Linha de centro. Onde eu vou utilizar a linha de centro? Qualquer elemento que eu precise indicar um centro. Um exemplo, furo, seja ele redondo, quadrado, hexagonal, triangular, enfim. Elemento oblíquo, às vezes rasgo, quando eu quero indicar o centro dele, enfim. Aqui, por exemplo, ó, eu estou indicando o centro de um furo circular, cilíndrico. Reparem que a linha de centro ela sai do modelo, mas não passa da peça. Tá vendo? Eu não quero relação nenhuma de centro dele em relação às linhas aqui. Ó. Logo, logo vocês vão entender um pouquinho sobre a linha de simetria. Então, tem aqui a vista frontal, mostrando aqui o elemento, o furo. A vista superior eu não consigo ver o furo, mas ele aparece com duas linhas tracejadas, indicando os limites aqui, e uma linha
de centro, indicando a centralização dele. Na vista lateral esquerda, mesma coisa, ó, tenho duas linhas tracejadas indicando os limites, e eu tenho uma linha de centro aqui indicando a centralização dele em relação à peça. Legal? E essa linha de centro, ela serve para relacionar também algumas coisas da peça. Reparem nesse desenho aqui, eu tenho uma furação aqui e eu tenho um raio na ponta dessa peça. Quem garante que esse furo está no mesmo centro que esse raio aqui? Ó? É essa linha de centro passando aqui da peça e essa outra parte da linha de centro trocando aqui no raio. Então, eu garanto que esse furo está no mesmo centro que esse raio aqui. Ó. Vista frontal, vista lateral esquerda, o que ela está indicando? Ela está indicando aqui esse rebaixo, ó, por meio dessa linha. E está indicando esse furo aqui, ó, quando o observador olha a peça pela vista lateral esquerda, ele não vê o furo, mas é indicado com uma linha de centro, traço ponto e com duas linhas tracejadas. E quando eu olho pela vista superior também, eu vejo o rebaixo, representado por essa linha, e não consigo visualizar o furo. Então, ele é representado por uma linha de centro, traço ponto e duas linhas tracejadas. Então, eu tenho aqui a vista frontal, vista superior e aqui a vista lateral esquerda do meu desenho. E qual que é a novidade? A novidade para a gente aqui é a linha de simetria. Então, a novidade para a gente é a linha de simetria. A linha de simetria é como se fosse uma evolução da linha de centro, certo? O que eu tenho aqui? Eu tenho um elemento que, se eu cortar ele aqui na horizontal, ele vai ficar igual em cima e embaixo. E se eu cortar ele aqui na vertical, ele vai ficar igual na parte esquerda e na parte direita da peça. Olha só o que acontece com a projeção desse elemento. Na projeção desse elemento, aqui na vista frontal, eu vou ter duas linhas aqui, ó, que a princípio vocês vão achar que é linha de centro. E realmente é, só que ela é uma linha de centro evoluída e a gente chama ela de linha de simetria. E o que essa linha traz de informação para a gente aqui? Ela fala que a parte de cima da peça é exatamente igual à parte de baixo, essa linha aqui, ó. E essa outra linha aqui na vertical, ela fala que a parte da esquerda da peça é exatamente igual à parte da direita. Na vista lateral esquerda não muda nada, eu tenho uma linha tracejada seguida de uma linha de centro. E na vista superior também não muda nada. Uma linha tracejada seguida de uma linha de centro. E as peças elas sempre vão ser simétricas, tanto na vertical quanto na horizontal? Não. Olha o próximo slide aqui, ó. Nesse slide aqui, ó, a gente vê uma peça com um furo quadrado, só que deslocado. Se eu corto essa peça na horizontal, sim, ela vai ter aqui a parte de cima exatamente igual à parte de baixo. Porém, se eu corto na vertical, olha só, eu não tenho partes iguais. Posso usar a linha de simetria? Olha esse outro slide aqui, ó. Posso sim, ó. Eu tenho uma linha de simetria aqui na horizontal, dizendo para mim que a parte de cima é exatamente igual à parte de baixo da peça. E eu tenho aqui uma linha de centro, para indicar o centro desse furo quadrado. Olha a diferença, essa linha de centro não passa da peça. Aqui eu também tenho a vista lateral esquerda e a vista superior, que nada muda. Quando o observador olha de cima, ele não vê o furo quadrado, representado por uma linha de centro, traço ponto, seguido de duas linhas tracejadas, indicando o limite aqui. Na vista lateral esquerda, a mesma coisa, uma linha de centro, traço ponto, mas um conjunto de linha tracejada indicando os limites do furo quadrado. Certo?